Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, conta com a participação do irmão em Cristo, colega de seminário, teólogo, músico, produtor musical, pastor Esdras Amorim. Esdras une música e teologia, ministério de louvor e Bíblia, união necessária, mas ausente nos dias atuais, né, Esdras? E verdade. Ele é pastor auxiliar na Igreja Batista Central, em Timbi, Camaragibe, Grande Recife, meu amado Pernambuco, sob a presidência do pastor Josivaldo Simão. E também trabalha com produção musical no estúdio Ébano, que ele vai ter a oportunidade de falar. Rapaz, o serviço com você, Esdras, é completo, né? Músicas de qualidade analisadas teologicamente. Fala aí, Esdras. Saudades, meu irmão, de ouvir suas colocações coerentes, como era na ocasião lá no seminário. Obrigado, Nétia. Que bom ver você novamente, apesar de ser à distância. E é um prazer estar aqui, rever o seu esposo, a você, sabendo que você está bem, onde você está, sendo instrumento nas mãos do Senhor. E é um prazer estar aqui com você. Espero que esteja à altura do programa e desse quadro. Tenho certeza que está. Você foi convidado porque eu acredito assim que você está até acima, com certeza. E a oportunidade que nós tivemos, né, de nos conhecer ali no seminário, sempre me admirei com o seu posicionamento, com o seu testemunho e louvo a Deus por sua vida. A recíproca é verdadeira. Amém, amém. Então vamos lá dar início às questões que a gente vai tratar nessa noite sobre a música cristã como ferramenta de ensino, né? Não seria melhor que tratar com um teólogo e músico, né? Produtor musical, dessa questão musical como instrumento de ensino. Você, como músico, produtor musical e teólogo, como analisa a música gospel da atualidade, falando dessa música que estoura, que cai na popularidade dentro e fora da igreja, dessa música gospel que tem se essa música gospel tem prestado um serviço ou um desserviço doutrinal? Amiga, veja bem, se nós formos coerentes, e a gente preciso que a gente seja coerente nesse momento, em geral, a qualidade teológica das nossas letras tem sido abaixo, pelo menos, do que aquilo que a gente desejava. Nós tivemos uma evolução muito grande instrumental, estou falando como produtor musical, nós tivemos uma evolução muito grande em qualidade sonora. Os nossos músicos hoje são muito mais preparados do que antes, quando se fala musicalmente falando, quando se fala de técnica, quando se fala de captação, de tecnologia. Mas as nossas letras, infelizmente, hoje, analisando de uma forma geral, eu posso falar diretamente, sem sombra de dúvida e sem medo. Infelizmente, tem sido um pouco mais pobre, ou mais pobre do que aquilo que a gente é acostumado a ouvir há algumas décadas atrás, pelo menos. Porque se eu falar de séculos atrás, aí seria muito vergonhoso. Uhum. Mas falando de décadas, já está muito abaixo, muito aquém. A gente tem o profeta Elias, naquele momento que estava, entre aspas, só, achando que apenas havia ele naquele momento, e Deus disse que havia uma grande quantidade de profetas. 7.000. Não é verdade? Então, nós sabemos que temos esses compositores, apesar de que eles não estão aí, digamos assim, na mídia, né? Então, essa música que estoura, infelizmente, de um modo geral, ela tem sido pobre teologicamente e biblicamente. Isso é lamentável, mas isso está relacionado com a falta de conhecimento bíblico do pessoal, né? Falta de compromisso realmente com a palavra de Deus, e adentra esse ramo, muitas vezes por questões meramente assim,
vamos dizer assim, financeira ou por projeção, Exato. né, mesmo assim, pela própria fama ou pela realização de um sonho, mas sim um compromisso de fato de levar a palavra de Deus cantada, né, Esdras? Então falta isso. Eu costumo dizer que o homem percebeu, sabe, né, que a grande procura pela riqueza, a grande procura pelo ego, pela egolatria, nossas igrejas e as nossas músicas. Então, antigamente as pessoas, antigamente não, né? Algumas décadas atrás, foi se descoberto um outro passo de ganhar dinheiro com o evangelho. E a gente percebe, por exemplo, no neopentecostalismo. Mas o homem de hoje percebe que a riqueza não está apenas nos bens materiais, mas no reconhecimento próprio, no ligar ao sol, na egolatria. E, infelizmente, elas têm alcançado as nossas próprias igrejas, que se dizem história. Então, as nossas músicas, hoje em dia, têm procurado encontrar o homem, e não a Deus. Têm procurado elogiar o homem, e não a Deus. Sim, é verdade isso. A música deixou de ser... A música cristã, ela tem deixado de ser na vertical, né, do homem para Deus, e tem sido na horizontal, é do homem para o homem, tentando satisfazer justamente isso que você falou, o ego humano, né? Verdade. E há um Às vezes fenômeno de músicas desconectadas. Você tem alguma coisa para falar, acrescentar? Só acrescentar uma pequena coisa, que existe um sentido horizontal, no pior sentido da palavra, que é quando o homem quer extorquir, entre aspas, ou extrair algo de Deus, e não levar para Deus, né? Não levar para Deus, mas às vezes ele faz nessa vertical, mas a vertical de cima para baixo, e não de baixo para cima, naquilo que seria o correto. É verdade. E há um fenômeno de músicas desconexas, né? Tipo, numa mesma música, se inicia cantando assim, declarando assim, que Deus reina sobre toda a terra. Depois expressa o desejo de Deus de reinar sobre a pessoa. Em seguida, declara o reinado de Deus sobre si. E na frase posterior, solicita mais uma vez para Deus reinar. Outra música, iniciamos declarando, né, que vemos a glória de Deus na ocasião. Posteriormente, solicitamos ver o poder e a glória de Deus que acabamos de dizer ter visto. Fale da importância dos músicos cristãos fazerem uma análise crítica das letras que se cantam, ao invés de cantar porque está em voga, porque cai na aceitação popular, ainda que sem sentido, porque isso tem sido muito comum nos nossos dias. Às vezes a gente tá ali num momento de louvor e se canta uma música nesse sentido, e a gente que está prestando atenção na letra da música, assim, nossa, mas não tem sentido, não tem conexão com o que a gente cantou a frase anterior. Verdade, né? O que acontece hoje é o seguinte, é que tudo é uma questão de progressividade, com aquilo que eu falei no começo. Quando o homem percebe que ele vai conseguir lucrar mais se ele elogiar o outro, ou se ele elogiar, ou se ele tratar do ego do ouvinte, então, o que é que vai agradar a ele? Digamos assim, a não disciplina, por exemplo, da palavra de Deus, porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, faz com que eu me humilhe mais, Deus seja exaltado. Faz que eu tire de mim o centro, para colocar o centro em Deus. Então, essas letras, digamos que desconexas, essas letras que sem pé nem cabeça, justamente para dar aquela vazão emocional, para dar uma vazão emocional, né? Para alimentar a questão emocional, porque hoje em dia, nas nossas igrejas, se eu não me emocionar, aquela música não é boa. Então, quando eu me emociono, quando eu estou, vamos assim, quase saindo de mim mesmo, né? Quando eu estou saindo de mim, quando o indivíduo sai de si,
é que a música é boa. Então, se a música é pouco analisada, se eu analiso pouco isso, se ela me emocionou, mas ela traz uma emoção forte, tudo certo. Então, a desconectividade, a desconexão acontece por causa disso. Porque se ela está alimentando o meu ego, eu paro de ter uma análise crítica sobre isso. E analisando teologicamente o que você falou, se Deus não precisa nunca reinar, verdade, né? Deus reina de qualquer maneira. Porque Jesus é rei, não é verdade? Deus aparece para Isaías no capítulo 6 de Isaías como rei. Na vagância de um rei naquele momento. O rei está ausente, mas Deus está presente. Então Deus se mostra como rei, Jesus é o príncipe, Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores, como diz Apocalipse. Então, eu não preciso dizer para ele vir reinar. E até posso dizer para ele vir reinar, mas seria desconexo dizer que ele reina em mim, que eu desejo e que ele depende disso. Então, realmente, o nosso apreço pela profundidade da Escritura tem sido cada vez menosprezado. Então, está desconexo justamente por causa dessa emocionalidade, dessa emoção que invade as nossas igrejas e as nossas vidas e nos deixa mais desleixados quanto ao senso crítico sobre o que aquela música diz. Preenche o emocional, mas mina o racional, né, Esdras? Mina o racional, porque assim, o que impera, na verdade, assim, em grande parte das músicas é a falta de lógica, né, de conexão, como a gente tem comentado aqui. Então, preenche o emocional, mas mina o racional. As pessoas estão totalmente envolvidas na sua emoção, mas cantando algo sem, como você disse, sem fazer uso do senso crítico. E se tem uma coisa que estimula, que instiga o senso crítico, né? Porque quando a gente fala de senso crítico, as pessoas até falam... algumas pessoas entendem de forma negativa, mas o senso crítico é fazer uso de critério, é ter propriedade para apontar o certo, o errado, né? E a Bíblia, ela nos concede, nos proporciona, estimula na gente esse senso crítico, porque ao contrário do que as pessoas falam, que a Bíblia é um livro para pessoas assim, incultas, de pouco conhecimento, ao contrário, ela estimula, como o próprio Salomão fala, a tua palavra me no Salmo, o rei Davi, a tua palavra me faz mais sábio que os meus mestres, né? Porque a palavra de Deus, ela tem esse potencial, né, de estimular esse senso crítico na gente. Que senso crítico é esse? É ter critério para analisar, né, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E aí a gente volta para a questão anterior. Essa falta de envolvimento, de conhecimento, de base da palavra de Deus. Exatamente. Também resulta nisso. Claro. Se nós, agora falando como músico, nós sabemos, nós músicos produtores, sabemos como emocionar aquelas pessoas que vão nos escutar. Existe uma técnica. Claro que existe. Existe uma técnica. Existe uma técnica e a gente se utiliza dela. E eu não vejo ela errada. A música é de Deus. Agora, qual o problema? O problema é quando esse emocional te limita a pensar, a não raciocinar, a não ter senso crítico e a não conhecer, e por não conhecer, não saber se aquilo é bom ou se aquilo é maléfico, né? Se é benéfico ou maléfico. Pois é, porque tem se cantado muita coisa maléfica. Com certeza. Né? Tem se cantado muita coisa herética por falta desse senso crítico, né? Exatamente. E nós temos um problema hermenêutico sério em algumas músicas, né? Músicas cristãs que a gente está falando. A hermenêutica, ela trata da aplicação do texto através de um trabalho exegético, que é um estudo do contexto
de determinado texto. E através dessa exegese nós fazemos aí a aplicação, que é a hermenêutica. A questão é, quando nós fazemos usos, quando nós não fazemos uso desses recursos, aí nós cantamos o que não se aplica a nós como igreja. Mas aí cantamos algo que era específico para determinado povo, em determinada época, em determinado contexto. Um exemplo é o texto que é bastante cantado, lá de Deuteronômio, no capítulo 11, dos versos 22 ao 25, que diz: porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e ele vos achegardes, também o Senhor lançará diante de vós todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental. Será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós, Senhor vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito, diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio. Nessa ocasião, esse texto aqui fala especificamente ao povo de Israel com relação a eles, se eles se mantivessem obedientes a ele, eles iriam conquistar, possuir a terra prometida pelo próprio Deus, naquela ocasião habitada por povos mais fortes e mais poderosos que a nação de Israel. Quando a gente canta... quando a gente canta, né? Quando nós cantamos que seremos exaltados sobre todas as nações, as quais possivelmente passaremos, que onde colocar a planta dos nossos pés, teremos bênção. Essa palavra, como já disse, ela é direcionada a um contexto, contradiz as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz assim: benditos os que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, da obediência. Então é o seguinte: nossa obediência a Cristo geralmente não nos gera conquistas materiais, mas dificuldades nesta vida, certo? Esdras, fale pra gente desses ensinamentos fora de contexto nos nossos dias. Pegar um texto bíblico direcionado ali para um povo determinado, como no caso desse texto para o povo de Israel, para aquele contexto, para aquela situação, a gente se apossar desse texto, abandonar toda a exegese do texto, fazer uma lambança na hermenêutica. O que acontece? No Antigo Testamento, a aliança era uma aliança para resultados terrenos, né? Deus tinha prometido ao seu povo que se ele obedecesse, se o povo obedecesse, ele protegeria, ele faria chover. Daí a força, por exemplo, da palavra do profeta Elias, dizendo que, segundo a palavra dele, não iria chover. Mas ele estava embasado justamente nesse critério de Deus, que se o povo abençoasse, o povo cuidasse de conhecer os seus mandamentos, de obedecer a Deus, de adorar a Deus, de não ter outros deuses, Deus abençoaria com bênçãos materiais. Só que quando a gente vem para o Novo Testamento, nós temos uma nova aliança. Jesus disse: é o seu sangue da nova aliança, apresentando o vinho, simbolizando o sangue da nova aliança, o sangue que seria derramado por muitos e outras coisas. Mas a gente vê uma coisa bem interessante acontecendo no Novo Testamento. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, nós abandonamos os nossos familiares, deixamos a nossa família por causa do Senhor, e o que a gente vai ganhar com isso? Jesus disse: aqui vocês vão ganhar 100 vezes mais, e no porvir vocês vão ganhar a vida eterna. Todos eles morreram pobres. E ele finaliza assim, com perseguição, né? Porém, sim, com perseguição. Eu também cheguei aí. Pois então, o que acontece? Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vê as igrejas sendo perseguidas. Por exemplo, o apóstolo Pedro escreve a sua primeira emissiva e a segunda emissiva sobre perseguição. O apóstolo Paulo escreve cartas sobre perseguição. No capítulo 14 de João, quando os discípulos estão preocupados com toda aquela perseguição, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. O que é que eu quero falar com isso?
quero falar que a nova aliança remete a uma consequência eterna. Arremete não para coisas apalpáveis, mas para coisas espirituais, sempre para o reino espiritual. Então, se tudo no vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Parece que é sem lógico que Jesus está dizendo para os seus discípulos: o consolo de vocês não é aqui na terra. O consolo de vocês não é aqui nesse mundo, o consolo material. Ou seja, aquela promessa de uma terra prometida perdida desde o Éden, né? Perdida desde o Éden. Então, prometida a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E cumprida, no final, cumprida com Josué, quando passa o rio e entrega a terra ao povo de Deus. Só que tem um porém. O que é que Deus diz depois a Josué? Que ainda tem um descanso. Então esse descanso não era a terra prometida. Esse descanso é um descanso eterno. Então, por exemplo, o melhor de Deus ainda está por vir. Se eu canto uma música dessa, eu estou dizendo que há alguma coisa melhor do que Jesus ainda por vir. Jesus já veio. Então, a aplicação daquele momento era a aplicação daquele momento. Se eu fizer isso, eu estou praticando um anacronismo. Estou trazendo um contexto completamente fora do contexto para levar um pretexto, né? Na verdade, vou voltar ao mesmo assunto do começo. Tudo está relacionado ao emocional, tudo está ligado ao ego. Muitas vezes, o indivíduo que escreve uma música dessa sabe do contexto, sabe que aquilo e eu prefiro, me desculpe, né, de dizer, eu prefiro escutar uma música secular do que escutar uma música com uma letra dessa. Eu prefiro escutar uma música secular. Eu pego o critério daquela música que está sendo executada e escutada. Se ela não fere os princípios bíblicos, não vejo nenhum problema de escutar. E se uma música se diz cristã, fora de contexto, herética, e choca o que a Bíblia diz, de maneira alguma eu escutarei uma música como essa, muito menos executarei. O que você falou, eu compreendo muito bem e concordo plenamente. Só que tem pessoas assim que realmente não conseguem compreender, não conseguem alcançar esse entendimento assim, né? Porque assim, acha que o fato de ser cantado na igreja ou por uma pessoa que se denomina evangélica, pronto, isso aí é o selo de autenticidade. E não é. O selo de autenticidade seria o embasamento na palavra de Deus. E como você disse, às vezes uma música secular remete muito mais para a glória de Deus, para os feitos de Deus, do que propriamente aquilo que a gente está cantando dentro das igrejas e que não passa de uma mensagem egocêntrica, como você falou, antropocêntrica, e que não exalta de fato o Senhor. Né? Com certeza. Isso é lamentável. A música cristã ela tem seguido o que o mercado exige, com mensagens às vezes ambíguas, aquilo que a gente já vem falando, outras vezes antropocêntricas, com teor de superação e motivação, faltando a essência das doxologias, que é adoração, exaltação e louvor ao nosso Deus. A música cristã ela tem, de fato, inovado, mas fala da urgente necessidade do teor, do conteúdo ser resgatado. Urgentemente. A gente precisa deixar de ser fanfarrão e achar tudo uma graça, achar tudo bom demais, deixar as coisas acontecerem. A gente precisa ser mais, já que a gente fala em ato profético, vamos mover um ato profético, entre aspas, né? Vamos denunciar as coisas erradas. Por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Na igreja que eu faço parte, antes de ser pastor, eu já era ministro de música. Então, o que foi que eu fiz? Eu pedi para que as músicas que fossem cantadas fossem antes trazidas a nós. Mas isso não só basta, sabe por quê? A gente tem que ensinar. Não só basta a gente saber, tem que demonstrar nos nossos púlpitos o que é errado. Então a gente tem que pegar uma música e eu vou falar sem medo, não tem nenhum problema, eu já falei várias vezes, em várias transmissões.
Quando a gente pega músicas como essas que eu acabei de cantarolar, de cantar um pedaço, a gente pega músicas dizendo, por exemplo, você vai estar na plateia, eu vou estar no palco, onde Filipenses capítulo 2 diz justamente o contrário, para a gente se considerar sempre abaixo do nosso irmão, menor do que o nosso irmão. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O nosso mestre, ele lavou os pés dos nossos apóstolos, daqueles que trouxeram para nós a continuidade da doutrina. Então, esse grande exemplo que a gente tem que ter, além de ensinar o que é certo, urgentemente a gente precisa voltar às Escrituras. A gente precisa voltar às Escrituras correndo. Ultimamente eu estou ensinando na igreja teologia básica. Eu acredito que nunca é tarde para começar, né, Neide? Nunca é tarde para começar. Isso é uma iniciativa muito importante. Não é verdade? Sim. Não é verdade? Então, para todos, de todas as idades. Criança não pode qualquer idade. Pode qualquer idade. O apóstolo Paulo, quando fala no capítulo 6 de Efésios, aos filhos, ele está falando para toda a igreja. A carta, você sabe que era lida de uma única vez para toda a congregação, para todos que estavam sendo ouvidos. Então, essa separação que nós fazemos hoje de crianças e adultos e jovens e outras coisas, fazem com que a gente limite muitas vezes aquelas crianças, aqueles adolescentes, e isso passa despercebido. Aquela criança cresce sem conhecimento, aquela criança cresce sem senso crítico. Então, a gente precisa voltar urgentemente às nossas igrejas a pregar a teologia boa. Quando a gente pregar a teologia boa, quando a gente pregar for expositivo na nossa palavra, na palavra de Deus, quando a gente pregar o que a palavra diz e não querer acrescentar algo que a palavra não disse, então os nossos jovens, os nossos cantores, os nossos músicos terão mais critério para escolher as suas músicas, os compositores serão melhores compositores. Isso parte de nós, a Bíblia diz: a quem mais dado, a mais é cobrado. Então, parte de nós pastores, de nós professores, de nós mestres, de nós teólogos, precisamos ensinar mais, precisamos ter mais paciência, mais amor para transmitir o que sabemos. Não adianta nada a gente ter dentro de nós o nosso conhecimento e não passar. A gente vai ficar fazendo transmissões como essa, fazendo críticas como essas, mas nada vai acontecer. Precisamos trazer para as nossas igrejas, precisamos trazer para os nossos jovens, para os nossos amigos, para as nossas ovelhas, para os nossos alunos de escola dominical e etc. Você falando aí e eu meditando, refletindo que a gente passa por um problema que é de subestimar o indivíduo pela idade. Acha que a criança não vai ter a condição de aprender. Acha que o idoso, a pessoa com idade um pouco mais avançada, não vai ter condição de aprender. E a gente subestima de tal forma que a gente deixa de passar, porque tem sim condição. E esse ajuntamento aí que você fala, isso é muito importante, porque a gente termina fazendo nichos dentro da igreja. Segregando dentro da igreja, fazendo grupos isolados dentro da igreja, onde a igreja ela não se une. E aí termina sendo doutrinada de forma segregada, doutrinas muitas vezes distintas, linhas teológicas muitas vezes distintas, né, dentro de uma mesma igreja, por conta dessa segregação, dessa separação. Sim. E o bom realmente é unir. E a criança ela tem um potencial tremendo de absorver, né? Claro. Aprende tanta coisa, né? Por que não aprender a Bíblia? Porque teologia é Bíblia. É aprendizado da Bíblia. O idoso também nunca é tarde. É bom resgatar, né, esse desejo de ler. É uma coisa que vai ocupar de forma assim, com qualidade, o tempo desse idoso, né? Porque assim, a gente sabe que aí a pessoa se aposentou, já tem mais tempo livre, fica um pouco mais ocioso. E estudar a Bíblia, estudar a teologia, vai preencher isso, vai ser muito bom. E para o jovem adulto, para o adulto, isso também é muito bom. Claro. Eu tenho para a gente fechar essa questão, eu tenho uma experiência da minha filha, que aos 3 anos, assim, eu sempre fui dessa linha e nunca gostei muito assim de, deixa lá na salinha. E aí eu deixava, eu tinha as minhas, os desconfortos, mas ficava comigo lá na igreja, no templo, ao meu lado.
E eu tentava conciliar aquilo ali, aquela situação, mas ficava. E aos 3 anos, ela, prestando atenção numa mensagem, ela saiu da igreja conversando com a outra, e eu escutei com a irmã dela, que estava muito triste, porque naquele dia tinha descoberto que Jesus, que não foram os romanos, que não foram os judeus que crucificaram Cristo naquela cruz, mas foram os pecados dela. Ou seja, foi uma criança de 3 anos que entendeu a mensagem, que refletiu na mensagem, que absorveu a mensagem, que saiu com aquela compreensão dentro da igreja. E a gente termina subestimando, achando que a criança não vai entender. E ainda faz uso do politicamente correto, muitas vezes, porque acha que a Bíblia tem coisas muito fortes e que não pode ser repassado para uma criança porque vai traumatizar. E não, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva e eficaz, ela é transformadora e faz um efeito maravilhoso na vida da criança, jovem, adulto e idoso. Verdade. E quando a gente separa isso, né? Quando a gente separa as crianças, os jovens, os adolescentes, a gente está dizendo para eles o seguinte, olha, adolescente tem a música do adolescente. E quais são as músicas que são de adolescente hoje, né? Se a gente for analisar, eu não quero citar nomes, mas os nossos compositores atuais são muito fraquinhos teologicamente. Então, essas crianças, esses adolescentes, essas crianças, não, essa é a música de adolescente, eu vou escutar porque é uma música de adolescente. E o adulto que não tem conhecimento teológico, o pastor que não tem conhecimento teológico, o instrutor que não tem conhecimento teológico vai deixar aquilo ali de lado. Então, ela vai ser instruída, não esquece o pastor disso, esquece o professor disso. Aquela criança, aquele adolescente vai ser instruído teologicamente por A, B e C que cantam nos ouvidos, nos fones de ouvidos, nas músicas do Deezer, na música do Spotify, na música do YouTube. E elas vão ser teologicamente instruídas por essas pessoas. Justamente porque a gente negligencia e faz com que a igreja pareça uma empresa com grandes departamentos. Não, a igreja é a igreja, é o corpo de Cristo. A gente pode até nivelar a linguagem, sabe, Ney? Sim, mas sim. O teor tem que ser o mesmo. Sim. A palavra tem que ser a mesma. A mensagem tem que ser a mesma. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O pecado, a supremacia de Cristo, só a Escritura. Todas essas coisas têm que vir à tona nos nossos púlpitos, nas nossas salas de aula, da escola dominical e nas nossas instruções nos cultos, independente da idade. Parabéns pela iniciativa de ensinar teologia para os pequenos aos mais velhos. Com certeza, com certeza. Foi um prazer, uma alegria. Esse bate-papo aqui com você, edificante, com certeza acrescentou muito às nossas vidas, Esdras. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, o seu ministério, a igreja que você faz parte e te abençoando também nesse projeto, nessa etapa aí, né? De ensinar teologia básica aí à igreja. E aí você tem as palavras finais, fale aí do estúdio, deixa aí o contato aí para o pessoal que se interessar. Esdras é produtor top em Recife. Obrigado. Produtor, olha, serviço completo, produção e análise teológica da sua música. Olha aí. Um prazer foi todo nosso, né? Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes para matar a saudade, sim, né? Sim, que bom que você se disponibilizou. Estamos aqui para isso. Eu continuo achando que não estou à altura, mas estamos aqui, prontos a servir. Eu sou produtor musical. Na verdade, antes de ser pastor, eu já era produtor musical. Sou fazedor de tendas para não ficar pesado. E aí a gente tenta, né? Tenta trabalhar. A gente já trabalha há 20 anos com música, tocando, gravando, produzindo, compondo, escrevendo. Música para todos os fins. O meu telefone daqui em Recife é o 819-8845-4062. 819-8845-4062. Vai estar aí embaixo para todo mundo. Pra quem vê pelo vídeo, quem tem acesso ao vídeo, vê. Isso aí. Esdras Amorim, Estúdio Ébano. Amém? Exatamente. Deus te abençoe, Esdras. Um abração. Fica Amém, com querida. Deus. Muito obrigada, de todo coração. Igualmente. Deus abençoe. Amém.